6h11, o Senado deu início à missão oficial aos Estados Unidos para reabrir diálogo político em meio à tensão comercial. Uma comitiva de senadores brasileiros partiu no fim de semana para os Estados Unidos com o objetivo de fortalecer o diálogo político entre os dois países, em meio ao agravamento das tensões comerciais após o anúncio de novas tarifas contra produtos brasileiros. A missão oficial, que você vai vendo fotos aqui ao meu lado, organizada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o Nelsinho Trade, e aprovada por unanimidade pelo plenário da Casa, terá compromissos em Washington de hoje até quarta-feira. A agenda inclui reuniões com parlamentares norte-americanos, empresários especialistas em comércio internacional e representantes de organismos multilaterais. O foco é demonstrar a disposição do legislativo brasileiro em fortalecer a interlocução bilateral e construir pontes institucionais em resposta ao cenário de incertezas. A gente conversou com o senador Nelsinho Trade assim que eles anunciaram essa comitiva. Hoje os senadores começam essa programação lá na Embaixada do Brasil em Washington com diversas reuniões e a partir das 13 horas aqui no horário de Brasília, a partir da 1 da tarde, portanto, participam de encontros na sede da US Chamber of Commerce. Segundo o presidente da comissão, o senador Nelsinho Trade, a comissão tem caráter suprapartidária, porque tem vários partidos aí, inclusive senadores de diversos estados. Ali a gente vê o Marcos Pontes, senador por São Paulo. Tereza Cristina também, enfim. E se trata de uma resposta institucional a uma crise que afeta empregos, exportações e investimentos em setores estratégicos da nossa economia e também da economia americana. Abre aspas, preservar empregos, este é o nosso norte, fecha aspas. Aliás, continua ainda. Não viemos aqui para confrontar, viemos para conversar. Palavras do Nelsinho Trade. O grupo defende que os canais técnicos e diplomáticos com os Estados Unidos permaneçam ativos, mas que sejam acompanhados de uma articulação política em alto nível como forma de demonstrar disposição ao diálogo e à construção de soluções de longo prazo. Como a gente já tinha falado, o governo norte-americano já reiterou que o tarifaço de Donald Trump vai começar nessa sexta-feira, mesmo no dia 1º de agosto. Os produtos exportados aos Estados Unidos serão taxados em 50% e, com isso, a economia brasileira será bastante impactada. Por isso, eu converso agora com o economista César Bergo, que vai me ajudar a entender o que muda na prática com a aplicação da nova tarifa, da nova taxa. César, obrigada pela presença de novo, é sempre um prazer conversar contigo, muito bom dia, viu? Bom dia, Natália, é sempre um prazer também estar com vocês aí. Bom, a gente vem conversando desde o primeiro dia, desde o dia 9 de julho, do anúncio do Trump, e pouco a gente viu acontecer em relação a negociações, né? Pouco que eu digo de conversa efetiva do Brasil com os Estados Unidos. A gente vê o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio, se reunindo com diversos setores, com ministérios que vão ser afetados, empresários americanos aqui no Brasil, com Big Techs, se reuniu com tudo quanto é gente que podia se reunir para tentar definir esse começo de negociação. Mas o que a gente vê é que o dia 1º de agosto já está aí, é sexta-feira. E é isso. O governo brasileiro com muita dificuldade de conseguir conversar com o governo americano. O governo brasileiro diz que as negociações lá pelo lado dos Estados Unidos estão muito focadas e nas mãos de Donald Trump, e aí tudo fica muito mais complexo. Pelo que a gente está vendo, ainda faltam 4 dias, mas pelo que a gente está vendo, a gente não vai conseguir reverter isso como esperava, né, César? É isso, né? A prioridade dos Estados Unidos não é o Brasil, fica claro nisso, as portas estão fechadas, né? Houve uma tentativa da Embaixada Brasileira em Washington de diálogo, não foi negado. Aqui no Brasil nós não temos um representante, um embaixador, então o campo diplomático está muito difícil. É louvável essa iniciativa do Senado de encaminhar uma equipe, né, para conversar, mas é muito limitada a ação dessa equipe. Talvez no médio e longo prazo pode ter algum efeito, porque é isso que o Brasil deveria ter sido feito lá no início do ano, quando então o Donald Trump assumiu o comando dos Estados Unidos.
Não foi feito isso, demorou. Hoje também está com certo amadorismo na condução das questões comerciais, né? O Brasil tem certas opções e isso já devia estar na mesa, né? O Brasil tem o BRICS, tem o Mercosul, ele pode agir ali indiretamente para colocar os seus produtos no mercado americano através dos países desses membros aí que compõem esses grupos, né? Mas não foi feito isso. Então, o 1º de agosto está aí, né? Já próximo, parece que não há nenhuma intenção dos Estados Unidos de prorrogar, né? O presidente Trump é pessoalmente responsável pela condução desses processos. Nós vimos hoje fechar com a União Europeia, viu semana passada fechar com o Japão. Então, isso acaba pressionando, né, o próprio Brasil, e nesse sentido, o Brasil não tem, obviamente, que aderir a essas pressões políticas que são conduzidas pelos Estados Unidos. Mas, economicamente, eu acredito que a ação das multinacionais, das empresas que têm interesses aqui no Brasil e as empresas lá nos Estados Unidos que importam, porque é bom dizer, Natália, que não é só questão das exportações. Nós importamos produtos essenciais aqui para o país, pode ter algum tipo de sanção também, dada essa questão política envolvida. Então, é muito cuidado que tem que ser tomado para não ter prejuízos também com a importação, que são fundamentais, sobretudo de fármacos para o SUS, etc. Ou seja, é uma situação delicada, sim, e o Brasil tem que agir com rapidez. Acho que a conversa agora não é o pau, é a questão de ação. Então, você tem opções outras para você fazer essa alocação desses produtos. Vai haver algum prejuízo, sim, nós já estamos vendo alguns embarques não indo para os Estados Unidos. Então, é necessário um apoio do governo para essas empresas aqui locais, para que não haja nenhuma descontinuidade, nenhum prejuízo e que as empresas continuem funcionando e as negociações também. É nesse sentido que eu vejo, viu, Natália? Ô César, tinha há 2 semanas já esse começo de expectativa de, se não acontece a reversão da taxa, uma forma talvez de negociar com os Estados Unidos é de mostrar que o Brasil vai se aproximar muito mais da China, justamente por causa dessa dificuldade com os Estados Unidos, e que isso poderia fazer com que o governo americano recuasse, pelo menos num primeiro momento, ou de repente passasse aí essa taxação para daqui a algum tempo, né, aumentasse o prazo, que não fosse agora dia 1º de agosto. O Trump fez isso com diversos países, inclusive com a China, que vem negociando, renegociando as taxas de diversas formas. Num primeiro momento, aquelas taxas surreais, e depois foi diminuindo. Você acredita que isso vai ser utilizado e que isso realmente pode acontecer da nossa aproximação ainda maior com a China virar essa nosso parceiro que já mas que fique muito mais fortalecida essa relação por causa do tarifaço com os Estados Unidos? E claro que isso ou vai nos ajudar na negociação com os Estados Unidos ou vai afastar ainda mais essa represália, vai aumentar por parte do Trump. Olha, Natália, economicamente falando, a relação Brasil e China é fundamental e muito importante. A China já é o nosso maior parceiro comercial. Os Estados Unidos é o segundo. Então, o pano de fundo dessa briga toda, eu tenho certeza que tem a China colocada assim, né? A preocupação dos Estados Unidos com essa aproximação com os BRICS, né? Lembrando que o presidente americano disse que ia taxar todos os membros do BRICS em 10%, aí no dia seguinte colocou 50% para o Brasil. O problema maior, Natália, é que o Brasil não é prioridade para os Estados Unidos, né? Então, o Trump está jogando dessa forma, né? Você viu ele fechar os acordos aí com o Japão, com a União Europeia. Isso é a prioridade dos Estados Unidos. Na União Europeia está um reboliço danado, porque também o pessoal não está aceitando bem esse acordo, não, né? A gente está vendo aí algumas reclamações. Então, no Brasil, hoje, essa aproximação da China é mais do que econômica, é uma aproximação estratégica. A China é um importante parceiro e o Brasil deve reforçar o seu posicionamento em relação à China, sobretudo em função das questões econômicas, né? E também com a Europa, tentar de alguma forma se aproximar e fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Tudo isso tem que ser feito rapidamente, porque a questão comercial é grave. Você tem produtos, né? Hoje os Estados Unidos é responsável por 12%
das importações ou exportações brasileiras, vamos dizer assim. Então, comercialmente, vai ter prejuízo, mas não tenha dúvida que você colocou um ponto muito importante, que é essa aproximação não só com a China, mas com a Índia e com a Rússia, né, tem realmente criado um tipo de embaraço nos Estados Unidos, que são mercados potenciais e grandes economicamente falando. Para o Brasil é muito importante reforçar o posicionamento com o BRICS e, nesse momento, buscar o campo diplomático, que não está aberto. A gente já falou, os Estados Unidos colocam o Brasil em grande distância das questões de prioridade deles. E a questão política é apenas um meio que o Trump utiliza para agredir, pressionar e criar uma situação realmente muito problemática para o Brasil e nesse momento tão difícil. A negociação tem que ser de continuar, mas infelizmente eu acredito que não vai ser adiado essa decisão. Inclusive, o próprio secretário de Comércio americano diz que as alfândegas estão programadas para utilizar já essa taxação e vai, de fato, criar uma grande dificuldade, sobretudo porque com a União Europeia foi fechado um acordo de 15%. E existem muitos produtos que a União Europeia exporta para os Estados Unidos que são produtos que o Brasil exporta também. Então, vai haver muita dificuldade e é importante, nesse momento, ter essa preocupação de fortalecer os laços com a China, com a Rússia, com a Índia e com a União Europeia, viu, Natália? Uma das complexidades dessa questão dos tarifaços aí por 25 para 25 países é justamente isso, né, professor, que todos os países estão se modificando para tentar se reorganizar dentro dos tarifaços. Então, o Brasil não será só prejudicado com o próprio tarifaço, mas com os tarifaços dos outros países, porque o Brasil é um país continental, com uma economia gigantesca, que faz negócios com vários outros países. Então é claro que, ficando mais cara a vida de um país que a gente faz negócios, a nossa também fica prejudicada. Então, países que o Brasil faz negócios, assim como a China, que a gente comentou, mas a Rússia tem também as sanções, inclusive sanções secundárias em relação à Rússia, né? Que ele disse que ele daria o prazo de 50 dias para que a Rússia conseguisse um cessar-fogo com a Ucrânia e que, se não fizesse isso, taxaria a Rússia em 100% e em até 500% de forma secundária com os países que fazem negócio com a Rússia, como é o caso da China, mas que é o caso do Brasil também. Então, para que eu acho que as pessoas entendam, não tem só uma questão de preocupação do Brasil de tentar reverter a sua própria taxa, que é realmente gigante, né? Já vai trazer um problemão. Mas também de começar a conseguir se organizar em relação a essas outras tarifas. Então, a partir do dia 1º de agosto, vai ser uma grande complicação. E é claro que durante esses dias que ele fez o anúncio, todo o mercado já está se reorganizando para isso, né? E vendo que o governo brasileiro não vai conseguir. Queria te perguntar sobre isso, professor. Como é que você vem conversando? Imagino que o senhor converse com o mercado, com empresários, e leia muito sobre isso também, né, dentro das suas pesquisas, para entender como é que está esse termômetro. Assim, as pessoas estão extremamente preocupadas, né? Olha, Natália, é bom entender que assim, até a década de 90 do século passado, o Brasil tinha uma economia muito fechada e você foi abrindo. Então, essas relações comerciais são construídas com o tempo, tijolinho por tijolo, né, que é para as pessoas entenderem. São contratos, acordos firmados. Né? E no caso dos Estados Unidos, é como se tivesse pego essa caixa de acordos e jogado no abismo. Né? Então, jogou no abismo e o Brasil realmente fica um pouco atrás com relação aos outros países. E essas pressões elas vão só aumentar. À medida que os Estados Unidos vai fechando os acordos com o Japão, com a União Europeia e com outros países, vai reduzindo então essa frente de negociações e fica mais concentrado nesses países onde não foi resolvido. E que existem outros fatores envolvidos. Né? No caso do Brasil, tem a questão política e questão judicial também, jurídica, vamos dizer assim. Então, não tenha dúvida de que é uma forma de pressão, sim. Os Estados Unidos ele está fazendo um grande jogo. Né? E usando todos os instrumentos psicológicos, comerciais, né? Sociais. Inclusive, esses dias, a Embaixada Americana soltou uma informação comparando os imigrantes a ET. Né? Então, isso tudo vai criando um certo problema no relacionamento entre os países. Né? Lembrando sempre, eu gosto de pontuar,
que a nação americana sempre foi uma nação amiga. É um problema de governo atual. Então, o Brasil também tem que olhar no médio e longo prazo, né? Não destruir as relações com os Estados Unidos e também olhar essa questão que você pontuou com relação aos outros países. Os Estados Unidos, né, o governo atual vai utilizar de todas as armas para pressionar o Brasil e para inventar situações em que justifique o interesse maior dele, que é continuar uma grande potência econômica. Nós estamos vendo aí que os acordos que estão sendo firmados são acordos altamente favoráveis aos Estados Unidos, começaram num patamar elevadíssimo, mas também esse patamar atual é um patamar muito alto ainda, mas os Estados Unidos estão conseguindo firmar os acordos, isso pressiona os outros países, né? Os países vão ficando com receio de contrariar os Estados Unidos. Então, o Brasil tem que agir com inteligência, racionalidade, rapidez, porque, de fato, é um momento muito difícil para que todos entendam, né? Hoje não haveria impacto, mas já está havendo. Mesmo o 1º de agosto não tendo acontecido, muitos embarques foram anulados, cancelados. Então, isso afeta o mercado de trabalho aqui no Brasil e essa missão que está lá dos senadores é para tratar disso. Mas vamos olhar isso de médio e longo prazo. Hoje, é necessário que haja uma pressão da própria sociedade americana para tentar de repor esses bens que não serão importados do Brasil. E aí sim, você tem as indústrias também americanas. Acredito eu que uma pressão política pode fazer com que os Estados Unidos sente e negocie com o Brasil. Eu acho que é nesse sentido. Lembrando que o Brasil está entre as 10 maiores economias no mundo. Então, não é desprezível, embora os Estados Unidos despreze, coloque o Brasil numa prioridade bem baixa, mas não é dúvida de que o país é importante sim, e nós temos que pensar nisso aí, sobretudo o que uniu o Brasil, que é a soberania nacional. Então, tudo isso colocado num grande caldeirão, eu acredito o seguinte, vai ter problema, dia 1º de agosto vai ser um dia emblemático para todos nós, mas não tenha dúvida de que a coisa tem que sobrepor a isso aí, que é o interesse maior do nosso país, e essas questões dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, são produtos que podem ser alocados em outros mercados. E aí esperamos que haja algum sucesso nessa operação, viu, Natália? E a gente falou agora com o embaixador que está se despedindo aqui de Israel aqui no Brasil, e o Brasil vai ficar sem essa representação. Essa é uma questão muito delicada, porque o Trump também está muito próximo de Netanyahu, então pode ser mais um ponto que dificulte ali a nossa negociação com os Estados Unidos. As pessoas podem imaginar, mas o que isso tem a ver? Bom, lá, quando Trump anunciou o tarifaço com o Brasil, e em outros anúncios de outros países, assim como eu comentei o da Rússia, ele falando sobre a Rússia terminar a guerra com a Ucrânia, para ir fazer esse tarifaço, com a gente teve uma decisão muito política também, porque ele abriu aquela carta falando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não comenta nem do presidente Lula, do atual governo brasileiro. Ele fala ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, faz essa mesma defesa, inclusive, que faz de Netanyahu, falando que Bolsonaro aqui no Brasil vive uma caça às bruxas, fala sobre uma censura da justiça brasileira. Então ele fala sobre várias questões políticas do Brasil. Então essa questão de Israel, isso também pode piorar a nossa relação com os Estados Unidos e dificultar essa negociação em relação ao tarifaço. Então é sempre importante a gente falar sobre esses pontos também, né, professor? Porque o Trump é esse presidente de um país tão importante e que toma suas decisões de forma muito política. Inclusive, apresenta essas decisões usando a própria rede social, a Truth Social, desde que ele brigou com o Elon Musk, ele não usa mais o X. Então, tem sempre atitudes políticas e muitas vezes que pegam o mundo todo de surpresa. Esses tarifaços gigantes e extremados, esses anúncios foram assim, né? Vieram nessa esteira das surpresas. Queria falar sobre mais um ponto com o senhor, professor, que a Embaixada dos Estados Unidos sinalizou lá em abril interesse do governo Donald Trump em relação aos minerais brasileiros. E ao Metrópolis, o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o Raul Jungmann, afirmou que teve há mais de 2 meses uma primeira reunião com a representação norte-americana no Brasil, que expôs descontentamento com a atual relação comercial entre os dois países nesse setor.
Ele falou que em abril já se falava no interesse de parcerias com o Brasil na área mineral e que nessa reunião tornou-se bastante claro o interesse dos minerais críticos estratégicos. Dissemos, de acordo com o Jungmann, que a Constituição brasileira determina que o subsolo pertence à União e essa negociação deveria ser travada com o governo federal. O presidente do IBRAM pontuou também que o setor está disposto a negociar no âmbito privado com as suas contrapartes nos Estados Unidos. Estou lendo essa nota também porque, enfim, assim como você falou, professor, no comecinho, os Estados Unidos têm um interesse muito grande em diversas partes aqui da nossa relação comercial, né? E essa questão dos minerais, hoje eu estava lendo as nossas informações aqui, o Portal Metrópolis me chamou a atenção também. É um outro ponto de curiosidade dos Estados Unidos e que de repente pode ser utilizado aí também nessa negociação. Um montão de coisa, tudo que pode ser colocado pelo governo brasileiro na negociação vai ser utilizado, né, professor? Na verdade, sim, essa questão primeira que você falou com relação a Israel, Israel é um país de longa história com o Brasil, né? E aqui tem uma comunidade judaica muito grande, então esse aspecto aí eu acho que tem que ser olhado com muito carinho, né? É lógico que tem as informações que o Itamaraty possui, isso é uma questão diplomática, né? Mas econômica, Israel sempre foi um parceiro muito forte do Brasil e tem que ser pensado dessa forma. Também tem a questão da Ucrânia também com relação à indicação do embaixador aqui no Brasil, me parece que não foi feita. Ou seja, essas questões geopolíticas, é importante que o Brasil olhe com muito carinho e zelo. Com relação à questão das terras raras, né, nós vemos que é uma prioridade do próprio presidente Trump, né? Ele quis anexar a Groenlândia, né? Ele quis fazer outros tipos de situações, porque o Brasil é um país continental e não tenha dúvida que essas riquezas estão aqui sim, sobretudo alguns metais muito nobres, né? Que são metais para o futuro, né? Inclusive sobre a geração de energia, de tecnologia. Então, não tenha dúvida que os Estados Unidos ele tem que se aproximar do Brasil, sim, em função desses aspectos. É lógico que os Estados Unidos têm um território também muito grande, né? E o Brasil, com essa globalização toda, é importante que ele se coloque no mercado de uma forma responsável. Existem as regras, as leis aqui internas que admitem algum tipo de negociação, mas não tenha dúvida de que os Estados Unidos têm interesse, sim, no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente, em se aproximar para conseguir essa negociação. Portanto, isso pode ser uma pauta importante nesses acordos para evitar essa taxação. Mas eu não vejo isso agora no curto prazo, que você bem mencionou, são conversas que vêm desde abril e, obviamente, deveria ser reforçado agora, nesse momento de negociação. E, lógico, é o Brasil mantendo as suas instituições, as suas leis, mas negociando com esse parceiro para que a gente possa conseguir algum tipo de ganho nessa negociação, já que o ponto maior não é o ponto econômico, como eu já mencionei. Me parece que há necessidade de se resolver essa questão política, porque houve um trabalho muito forte lá nos Estados Unidos, exercido pelo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que de fato acabou resultando nisso que nós estamos vendo agora. Mas não tenha dúvida que o presidente Trump está utilizando isso aí para conseguir as questões econômicas. E isso aí, de fato, fica claro, sobretudo nesses dois acordos firmados recentemente. Então, o Brasil manter a conversa, a diplomacia e conseguir vantagens para o nosso país nesse sentido de negociação, viu, Natália? Professor, para a gente encerrar, queria que a gente fizesse um exercício de futurologia, porque com Japão e União Europeia, exemplos agora recentes de bem-sucedidos, de negociação, porque conseguiram conversar com Donald Trump e reverteram bastante as taxas, de 30% para 15%, e com um investimento do país nos Estados Unidos de mais de 500 bilhões de dólares. Em relação ao Brasil, o exercício de futurologia é: qual seria o cenário ideal de uma taxa revertida? O que o senhor acha que é possível e que seria dentro do que a gente tem aí bom, ou o menos pior, de reduzir de 50% para quanto
E também esse investimento, né? A gente tem visto que o Trump está querendo esse investimento de volta, além de diminuir as taxas, com os países investindo em alguns setores americanos ou no próprio país. Então, o que o senhor acha que a gente poderia ter e qual seria o cenário? Olha, o cenário é um cenário que requer algum tipo de ação, porque hoje nós temos empresas brasileiras que têm lá nos Estados Unidos produção. É o caso da JBS, é o caso da Gerdau, é o caso da Embraer. A Embraer, inclusive, importa 70% de produtos americanos para se fazer os aviões aqui. Então, assim, isso já existe, esse tipo de investimento. Agora, o Brasil, ele exporta tipicamente produtos do agronegócio, né? E tem também celulose. Então são produtos pecuários, agrícolas, né? Então não tem como você fazer nos Estados Unidos algum tipo de investimento nessa área. Você tem como se aproximar a questão tecnológica, o Brasil mostrar para os Estados Unidos que ele importa, ele tem uma balança comercial deficitária, diferentemente do que acontece com a União Europeia e com o Japão, que são superavitários em relação aos Estados Unidos. Então, isso tudo colocar na negociação. Eu acredito que, com o tempo, isso vai ser ruim porque vai ter prejuízo para o Brasil nesse lapso, né? Mas eu acredito que o Brasil mostrando essa vontade política, né, de você estar mais próximo dos Estados Unidos e você contribuir com esses investimentos, porque lembrando que existem as empresas multinacionais americanas de grande porte aqui no Brasil que remetem dividendos, remetem pagamento de royalties para os Estados Unidos. Então, assim, a balança comercial de serviços é altamente deficitária para o Brasil. Então, eu acho que essa negociação vai ter que ser levada diferentemente do que aconteceu com a União Europeia e com o Japão. Mostrar os ganhos econômicos dos Estados Unidos aqui no Brasil, e acho que uma tarifa em torno de 10%, como estava no início, seria adequada. E me parece até que essa foi a tarifa que se chegou no consenso, porque alguma tarifa vai ter, né? Existiu a mudança da história, um paradigma quebrado, os Estados Unidos resolveu então colocar na mesa isso. Eu acho que uma tarifa de 10%, como a gente já tinha, e o Brasil já tinha que ser acostumado com ela, seria a mais aceitável. Existe a questão mineral que você colocou, a questão da siderúrgica, né, com a taxação um pouco maior, a questão também do minério de ferro. Tudo isso aí deve ser colocado na mesa. Mas acho que uma tarifa na faixa de 10% seria uma tarifa aceitável diante desse cenário momentâneo em que os Estados Unidos está, de alguma forma, jogando comercialmente e quebrando todos os paradigmas. E não tenha dúvida que 50% é uma tarifa absurda e não é nem tarifa, é uma sanção, viu, Natália? É isso. Eu conversei com o César Bergo, nosso economista aqui, que está sempre junto da gente, para fazer com que a gente consiga entender tudo isso que está acontecendo em relação aos Estados Unidos e Brasil e Estados Unidos, o tarifaço que pode começar a acontecer agora na sexta-feira. Professor, muito obrigada, é sempre um prazer conversar contigo. Ô, Natália, também é sempre um prazer estar com vocês aí. Um grande abraço e um bom trabalho. Valeu, obrigada, boa semana aí.